Você está sentindo um peso no peito que nenhum médico consegue explicar. Um zumbido nos ouvidos que nenhum exame detecta. Uma sensação de que algo está prestes a se romper. E não é dentro de você, é ao redor de você. Fica comigo até o final, porque o que vou revelar agora pode ser a chave para entender tudo o que está acontecendo na sua vida neste momento. E preciso que você preste atenção em cada palavra, porque isso foi feito para você. Você tomou uma decisão recentemente, talvez nem tenha percebido o tamanho dela. Você parou de se explicar, parou de se defender, escolheu o silêncio quando todo mundo esperava o grito. E sabe o que aconteceu quando você fez isso? Você desencadeou algo que suas palavras nunca teriam conseguido. O segredo que estava escondido, aquilo que era protegido pela sua própria reação esperada, começou a emergir. Não porque você foi atrás dele, mas porque você parou de bloquear a ação de Deus com o barulho da sua dor. Isso não é coincidência, isso é exposição divina. E você está no centro dela. Deixa eu te perguntar uma coisa direta. Tem alguém na sua vida cujo sorriso não bate com a energia que emana? Uma pessoa que te elogia na frente de outros, mas você sente uma frieza sutil no olhar? Alguém que parece te conhecer bem demais. Seus padrões, seus pontos fracos, os momentos exatos em que você está mais vulnerável. Se você pensou em alguém agora, presta atenção, porque vou te falar o que está acontecendo com essa pessoa neste exato momento e por que seu silêncio está destruindo ela por dentro. Mas antes, preciso que você entenda algo fundamental sobre quem você é, porque tudo que vou dizer só faz sentido quando você aceita uma verdade que muitos tentaram te fazer esquecer. Você é uma alma escolhida, e isso não é uma frase bonita de autoajuda, é uma realidade espiritual com consequências práticas e visíveis na sua vida. Quando a Bíblia fala em escolhidos, não está falando de pessoas perfeitas. Está falando de pessoas marcadas, pessoas que carregam uma graça específica, um dom, uma luz, uma unção que atrai tantos que querem ser elevados, quanto os que querem se alimentar dessa elevação sem contribuir nada. Você já se perguntou por que sua vida sempre pareceu mais intensa do que a das outras pessoas? Por que seus conflitos são maiores, suas provações mais profundas, suas alegrias mais intensas? Por que parece que você vive tudo no volume máximo? Isso não é maldição, é sinal. Almas escolhidas não têm uma vida tranquila, porque são chamadas para um nível de propósito que exige refinamento. Cada provação é um processo de purificação. Cada traição, uma separação necessária. Cada silêncio forçado pelas circunstâncias, uma preparação para a próxima fase. E a fase que você está entrando agora, essa fase de revelação. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. De exposição, de separação, é uma das mais poderosas que uma alma escolhida pode atravessar. Mas tem um preço, e esse preço é sua quietude. Pensa comigo, você tem uma história de reações. Todo mundo tem. Quando alguém te provoca, você responde.
Quando alguém te ofende, você se defende. Quando alguém espalha mentiras sobre você, você sente aquela pressão irresistível de provar a verdade. E eles sabem disso. Estudaram você, mapearam seus padrões emocionais, sabem exatamente qual palavra usar para te tirar do eixo, sabem qual situação vai te fazer perder a compostura, sabem o momento certo de apertar o gatilho. Isso tem um nome no vocabulário espiritual: espírito de adivinhação. Não é sobrenatural no sentido de magia negra necessariamente. É a capacidade manipuladora de prever seu comportamento porque eles estudaram suas reações anteriores. É o jogo do parasita emocional. Criar o estímulo, esperar a reação previsível, se alimentar da energia que você gasta se defendendo. E durante muito tempo funcionou. Cada vez que você entrava na discussão, gastava sua energia tentando convencer alguém que não queria ser convencido. Cada vez que você se explicava, fornecia mais informação para ser usada contra você. Cada vez que você reagia com raiva ou com dor, entregava exatamente o combustível que eles precisavam para continuar o ciclo. Mas então algo mudou. Você ficou quieto, talvez por cansaço, talvez por uma percepção espiritual que tocou fundo, talvez porque Deus simplesmente retirou de você a capacidade de continuar dando energia para o que não merecia. Seja qual for o motivo, você parou. E quando você parou, a bola de cristal deles ficou opaca. Imagina um manipulador tentando prever seu próximo movimento e encontrando nada. Silêncio, nenhuma reação para analisar, nenhuma emoção para explorar, nenhum padrão para mapear. É como um predador que perdeu o olfato, completamente desorientado, e desorientação, para quem opera nas sombras, é aterrorizante, porque a sombra só existe na ausência de luz. E quando você parou de reagir, você parou de apagar a luz com o fumaço das suas próprias emoções. A luz ficou limpa, e na presença de uma luz limpa e constante, a sombra não tem onde se esconder. É exatamente isso que está acontecendo. Eles estão em pânico, não conseguem dormir, estão revisando cada conversa, cada decisão, cada segredo que guardaram. Porque sem poder te controlar, sem poder prever seus movimentos, sem poder usar você como escudo, eles ficaram expostos à própria consciência, ao próprio karma e ao olhar de Deus. Voltando àquela sensação do início, esse peso que você sente, esse zumbido, quero falar sobre isso com você de uma forma que une o que a ciência sabe com o que a espiritualidade revela, porque as duas coisas se completam quando você está disposto a enxergar. A ciência já documentou o que chamam de cognição social, a capacidade do cérebro humano de perceber microexpressões, inconsistências no comportamento e sinais não verbais que contradizem as palavras. Você já vivenciou isso. A sensação de que algo está errado, mesmo que tudo pareça certo na superfície. Seu sistema nervoso captou informações que sua mente consciente ainda não processou. Mas vai além disso. Existe uma área da neurociência que estuda o que chamam de cognição incorporada. A ideia de que o corpo processa informações emocionais e relacionais de maneira autônoma, muitas vezes antes que a mente consciente chegue às mesmas conclusões. Aquela pressão no peito é seu corpo te dizendo o que sua mente ainda resiste em aceitar. E na perspectiva espiritual, isso é ainda mais profundo. A tradição cristã, especialmente nas tradições carismáticas e pentecostais, tão presentes aqui no Brasil, descreve esse fenômeno como discernimento de espíritos. A capacidade que o Espírito Santo deposita no crente de perceber o que opera nas entrelinhas das relações humanas. Você não está ficando paranoico, você está sendo avisado. A questão não é se seu discernimento está correto, a questão é o que você vai fazer com ele. Existe uma lei espiritual que poucos falam abertamente, mas que qualquer pessoa com mais de 35 anos já viu funcionar na prática. A verdade tem peso próprio. Ela não pode ser carregada indefinidamente.
ela procura saída. Mentiras custam caro para quem as guarda, não só moralmente, fisicamente. O corpo de quem esconde uma traição, uma falsidade, uma manipulação carrega esse peso de maneira somática, insônias, ansiedade sem causa aparente, relacionamentos que começam a rachar sem motivo visível. É a pressão acumulada do que não pode ser dito querendo ser liberada. Agora soma isso ao seguinte: enquanto você reagia, enquanto você discutia, enquanto você entrava no jogo, você fornecia à pessoa que te prejudicava uma válvula de escape. O conflito com você era uma forma de ela não ter que olhar para dentro. A discussão com você era uma distração da própria consciência dela. Quando você parou de oferecer essa válvula, o vapor acumulado não teve para onde ir. Começou a pressionar por dentro, e pressão suficiente quebra qualquer recipiente. É por isso que o segredo veio à tona. Não porque você descobriu, não porque você investigou, mas porque a ausência da sua reação tornou insustentável o peso do que estava escondido. Pode ter vindo de várias formas. Talvez alguém de confiança dessa pessoa tenha contado. Talvez ela mesma tenha deslizado numa conversa revelando mais do que pretendia. Talvez circunstâncias tenham se alinhado de maneira que parece coincidência, mas cheira a providência. Seja como for, a verdade chegou até você e chegou sem que você precisasse lutar por ela. Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Você cumpriu sua parte. Deus está cumprindo a dele. Preciso ser muito direto aqui porque esse é um dos pontos mais importantes de tudo que estou te dizendo. Existe um tipo de pessoa, e você provavelmente conhece pelo menos uma, que não tem luz própria. Isso não é uma metáfora. É uma descrição de funcionamento emocional e espiritual. Pessoas que não desenvolveram a capacidade de gerar contentamento, propósito, energia vital de dentro para fora, precisam constantemente de fontes externas para se sentirem vivas, relevantes, poderosas. E quando encontram uma alma escolhida, alguém que genuinamente irradia graça, criatividade, paz, fé, elas enxergam não uma pessoa para amar, mas uma fonte para explorar. Como isso acontece no cotidiano brasileiro, na vida real? Deixa eu te dar alguns exemplos que você vai reconhecer imediatamente. É aquela pessoa na família que sempre aparece na sua vida quando você está bem para pedir favor, conselho, dinheiro, energia, mas some quando você precisa de suporte. É aquela amiga de longa data que torce para seu fracasso com a mesma boca que diz que está na torcida pelo seu sucesso. É aquela colega de trabalho que estuda cada seu movimento, cada sua conquista e encontra formas sutis de diminuir ou sabotar. Nunca de forma aberta demais para ser confrontada, sempre com plausível negação. Você reconheceu alguém? Esse é o parasita espiritual, e o que o define acima de tudo não é maldade consciente. Muitas vezes nem é vazio. É a incapacidade de se sustentar espiritualmente sem se ligar a outro. E quando a conexão que o sustentava, você, é cortada, eles entram em colapso. Esse colapso tem fases e você provavelmente está vendo algumas delas agora. A primeira fase é a intensificação, antes de aceitar que você não vai mais reagir. Eles aumentam o estímulo, fazem algo maior, mais provocativo, mais difícil de ignorar. Se você passou por isso recentemente, uma provocação que parecia desproporcional, uma atitude que pareceu calculada para te tirar do sério, você está na primeira fase. A segunda fase é a busca por aliados. Quando a provocação direta não funciona, eles vão atrás de terceiros, começam a trabalhar a percepção dos outros sobre você, espalhando narrativas, plantando dúvidas, tentando criar um ambiente onde você se sente pressionado a se defender. Isso é o que chamamos de triangulação. Usar outras pessoas como ferramentas de pressão. A terceira fase é a exposição.
É onde você está agora ou está chegando, sem poder te controlar, sem conseguir te afetar, sem aliados suficientes para sustentar a narrativa. As contradições internas do comportamento deles começam a aparecer para todo mundo, o segredo vaza, a máscara cai, a verdade emerge. E a quarta fase, e essa é a que você precisa se preparar, é a responsabilização. Não necessariamente uma confrontação dramática, pode ser uma separação silenciosa, uma remoção providencial, uma circunstância que de repente tira essa pessoa do seu caminho de forma natural. Deus não precisa de barulho para fazer isso. Ele só precisa da sua quietude. Você já enfrentou o momento mais difícil, que foi parar de reagir. Agora deixe-me guiar você pelo próximo passo, porque o silêncio sagrado possui uma prática específica. Não é apenas ficar quieto, é uma postura interior. O primeiro elemento é a paz ativa. Há uma enorme diferença entre o silêncio do medo e o silêncio da fé. O silêncio do medo é passivo, paralisado, cheio de ansiedade interna, mesmo que nada seja dito externamente. O silêncio da fé é ativo. É uma escolha consciente de permanecer centrado enquanto Deus age. Filipenses 4:7 descreve isso como a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Não é a ausência da tempestade, é a calma dentro da tempestade. Como cultivar isso na prática? Através daquilo que eu chamo de ancoragem diária. Todo dia, antes de qualquer contato com o mundo externo, antes do celular, antes das notícias, antes das mensagens, você dedica um tempo intencional em silêncio. Pode ser oração, pode ser meditação nas escrituras, pode ser simplesmente sentar em quietude por 10 minutos. Esse tempo ancora sua frequência no nível correto antes que qualquer influência externa tente desestabilizar você. O segundo elemento é a observação sem julgamento. Enquanto o processo de exposição se desenrola, você será tentado a intervir, a confrontar, a provar, a mostrar que você sabia. Resista. Sua única função nesta fase é observar e manter a paz. Cada vez que você intervém, você atrasa o processo. Deixe Deus fazer o trabalho de Deus. O terceiro elemento é a gratidão antecipada. Isso pode parecer estranho quando você está no meio de uma traição ou de um conflito. Mas a gratidão antecipada é um ato de fé que envia uma mensagem ao universo espiritual. Eu já sei como isso termina. Eu já sei que a verdade vence. Eu já sei que serei reivindicado. E quando você opera a partir dessa certeza, sua energia muda de forma perceptível, até mesmo para quem tentou te manipular. Agora quero falar com você sobre o que acontece depois da revelação. Porque muitas almas escolhidas ficam tão focadas em ver a verdade revelada que não se prepararam para o que a revelação exige delas. A revelação vai mudar como você vê seu mundo inteiro. Não apenas como você vê aquela pessoa específica, mas como você vê relacionamentos, como você distingue conexão genuína de parasitismo, como você define onde investe sua energia. E isso vai ser doloroso. Não vou te mentir. Descobrir quem alguém realmente é, especialmente quando você investiu amor, tempo, fidelidade nessa pessoa, dói de um jeito que nenhuma outra dor dói. Porque não é só a dor da traição. É a dor do luto por uma pessoa que nunca existiu da forma que você acreditava. Você vai precisar lamentar isso, vai precisar processar, e está tudo bem. Mas aqui está o que eu preciso que você grave. O luto não é fraqueza, é limpeza. É o seu sistema emocional e espiritual processando a remoção de algo que não pertencia à sua vida. E do outro lado desse luto, há uma leveza que você esqueceu que era capaz de sentir. Há pessoas na sua vida, e você talvez não esteja vendo elas claramente agora, porque o parasita ocupava tanto espaço, que são genuínas, que torcem por você de verdade, que têm luz própria e ficam felizes com sua luz também, em vez de querer apagá-la.
A separação divina que você está atravessando não está apenas removendo o que é falso, está criando espaço para o que é real. Quero te fazer uma pergunta que pode mudar sua perspectiva completamente. E se tudo que você passou, cada traição, cada manipulação, cada silêncio forçado, tivesse um propósito maior do que sua vida individual? Almas escolhidas frequentemente passam por experiências extremas de traição e manipulação, não apenas como provação pessoal, mas como parte de um processo de equipamento. Você não pode ajudar alguém a sair de um relacionamento parasitário se você nunca viveu um. Você não pode falar sobre discernimento espiritual com autoridade se você nunca exerceu esse discernimento na carne. Você não pode guiar alguém pelo silêncio sagrado se você nunca escolheu o silêncio quando todo o seu instinto gritava para reagir. Cada coisa que você atravessou está te tornando mais capaz de cumprir o que você foi chamado a fazer. E o que você foi chamado a fazer é muito maior do que esse conflito atual, muito maior do que essa pessoa que tentou te diminuir, muito maior do que qualquer coisa que eles planejaram contra você. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as coisas bonitas, não apenas as coisas fáceis, todas as coisas, incluindo as traições, incluindo as manipulações, incluindo as noites que você passou se perguntando se estava louco por sentir o que sentia. Você não estava louco. Você estava sendo preparado. Quero te dar sinais concretos de que você está mesmo no processo que estou descrevendo, porque sei que parte de você ainda duvida. Ainda se pergunta se não está exagerando, se não está sendo dramático, se não está inventando padrões onde não existem. O primeiro sinal é o cansaço seletivo. Você está exausto quando está perto de certas pessoas e revigorado quando está longe delas. Não é introversão, é o seu sistema espiritual e nervoso respondendo à drenagem de energia que acontece na presença de um parasita emocional. O segundo sinal é o sono perturbado. Você tem dormido mal? Acordado no meio da madrugada com um peso, com uma sensação de alerta, com a certeza de que algo está para acontecer? Isso não é ansiedade patológica, é vigilância espiritual. Seu espírito está em alerta porque está próximo de uma virada. O terceiro sinal é a intuição intensificada. Você está tendo insights repentinos sobre situações do passado. De repente, entendendo o que estava por trás de uma conversa de meses atrás. De repente, percebendo a intenção que estava oculta numa atitude que parecia inocente na época. Isso é o discernimento se aguçando. É Deus te dando visão de raios-x sobre o que foi operado no escuro. O quarto sinal é a compulsão por pureza. Você está com vontade de limpar o ambiente físico, as relações, o que você consome de informação e conteúdo. Essa vontade de simplificar, de reduzir, de eliminar o que é supérfluo, é a inteligência espiritual te preparando para receber o que vem depois da limpeza. O quinto sinal, e esse é o mais poderoso, é a paz inexplicável. No meio de toda essa turbulência, em algum momento, você sente uma paz que não faz sentido dado o contexto. Uma certeza calma de que tudo vai bem, que você está protegido, que o desfecho já está escrito. Essa paz é a assinatura de Deus no processo. É Ele te dizendo, eu estou aqui, eu vejo, eu cuido. Voltemos a ela, porque eu sei que desde o começo dessa mensagem, uma pessoa específica está na sua mente. Essa pessoa que estudou seus padrões, que sorria enquanto planejava, que se alimentava da sua graça enquanto trabalhava contra a sua vida. Essa pessoa está, neste exato momento, em estado de colapso interno. Não precisa ser um colapso visível.
Pode estar acontecendo em silêncio, nos bastidores, nas relações que ela mantinha e onde rachaduras estão surgindo, nos planos que estavam funcionando e que começaram a dar errado sem razão aparente. Está acontecendo porque a fonte foi cortada. E o segredo que ela guardava, seja lá qual for, e você provavelmente já tem uma ideia, está vazando. Não porque você foi atrás, não porque você confrontou, mas porque a lei espiritual da exposição divina está operando. E nenhum ser humano tem poder para deter essa lei quando Deus a coloca em movimento. O que você vai descobrir sobre essa pessoa não vai apenas te surpreender, vai te libertar. Porque descobrir quem alguém realmente é, mesmo que doa, quebra a cadeia invisível que ainda te prende a ela. Você não pode se libertar completamente de uma ilusão, só pode se libertar da verdade. E a verdade está chegando. Quando o segredo vier à tona de forma plena, quando você tiver a confirmação do que já sentia, você vai ser tentado a uma das duas reações extremas: o confronto explosivo ou a indiferença performática. Evite as duas. O confronto explosivo entrega energia a quem não merece mais um grama da sua energia. Mesmo que você tenha razão absoluta, mesmo que a indignação seja completamente justificada, a explosão transforma você em combustível para o ciclo que você acabou de escapar. Não faça isso. A indiferença performática, o não me importo mais, é irrelevante, dito alto demais para ser verdade, também é uma armadilha. Porque quando você precisa provar que não se importa, ainda se importa. E eles sabem disso. O que você faz é o terceiro caminho. O caminho da dignidade quieta. Você processa a revelação internamente com as pessoas de confiança genuína, com Deus. Você toma as decisões necessárias, de afastamento, de proteção, de estabelecimento de limites, sem drama, sem anúncio, sem necessidade de audiência. Você simplesmente muda sua posição. Silenciosamente, definitivamente. E essa mudança silenciosa e definitiva é mais devastadora para quem tentou te controlar do que qualquer confronto jamais poderia ser. Porque ela comunica sem palavras. Eu sei. E você não tem mais acesso a mim. Do outro lado desse processo, e você está chegando nele, começa uma fase diferente da sua vida. Uma fase marcada por algo que talvez pareça estranho depois de tanta luta. Leveza. A leveza de não precisar mais vigiar suas costas em certos ambientes. A leveza de relações onde a energia é recíproca, onde você pode ser vulnerável sem que sua vulnerabilidade seja usada como munição. A leveza de acordar de manhã sem aquele peso no peito que você normalmente sentia ao lembrar de certas pessoas. Essa leveza não é inocência. Você será mais sábio agora, seus limites serão mais claros, seu discernimento será mais afiado. Mas a sabedoria não precisa ser pesada. Ela pode e deve, quando vem de Deus, ser leve. Você vai descobrir que tem mais energia criativa do que pensava, porque parte significativa da sua energia estava sendo sugada por esse relacionamento parasitário. E agora ela está disponível para seus projetos, seus sonhos, as pessoas que genuinamente merecem. Vai descobrir que a paz que tanto buscou não está numa circunstância perfeita. Está na ausência de quem roubava sua paz enquanto jurava estar te amando. E vai descobrir, talvez com surpresa, que Deus estava providenciando o passo seguinte da sua vida enquanto você estava ocupado sobrevivendo ao passo atual. Portas que você nem sabia que existiam vão começar a se abrir. Conexões que fazem sentido, que elevam, que constroem, vão começar a aparecer. Porque o espaço que foi liberado pela remoção do que era falso precisa ser preenchido. E Deus não deixa vazio o que Ele limpa. Uma palavra final para a sua alma. Sei que você chegou até aqui porque algo neste vídeo tocou algo real dentro de você.
Não foi por acaso. Nada que envolve uma alma escolhida acontece por coincidência. Quero deixar isso com você. O silêncio que você escolheu, ou que foi colocado em você por Deus, porque às vezes Ele simplesmente nos tira a capacidade de continuar alimentando o que precisa morrer. Esse silêncio não é passividade. É a forma mais avançada de guerra espiritual que existe. Porque quando você se cala e deixa Deus agir, você tira de si a responsabilidade pela batalha e coloca nas mãos do único que nunca perde. Você para de lutar com suas forças limitadas e ativa a força ilimitada disponível para quem confia. E o resultado? O segredo que deveria ficar escondido vem à tona. A máscara que deveria permanecer intacta cai. A verdade que deveria ser sufocada pela sua reação esperada surge de um jeito que você nem precisou articular. Você não precisou brigar. Você só precisou ficar em silêncio. E esse silêncio sagrado, essa escolha aparentemente pequena de não reagir, foi a coisa mais poderosa que você já fez. Agora é hora de receber o que esse silêncio produziu. Hora de receber a revelação com dignidade. Hora de fazer os movimentos necessários com calma e clareza. Hora de entrar na nova fase que Deus preparou do outro lado dessa provação. Você está pronto. Você sempre esteve. Se este vídeo tocou a sua vida, se você... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.